fazer uma oração. Senhor, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso, sua bondade dura para sempre, suas misericórdias infinitas. E por isso estamos aqui, por graça, por misericórdia, por bondade do Senhor. Nos colocamos diante de Ti, porque queremos aprender mais de Ti, queremos ter intimidade, relacionamento com o Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Estamos abertos ao entendimento, ao discernimento, à compreensão das Sagradas Escrituras. E oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela, 2 Coríntios, ó, Reis. Eu estava pensando aqui num estudo sobre a graça, antes de iniciar aqui a leitura, vendo lá em Coríntios. É tanta Bíblia na cabeça, né? Mas está ótimo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Perdão. Estava no outro capítulo aqui, meu aplicativo da Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Agora está valendo, hein? Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos. E tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, e trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu o quê? Quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos com o restante. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que, toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara. Câmara é um quarto, né? Já falei aqui algumas vezes. Rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, e uma mesa, e um banco, e um candelabro. Será que, quando ele vier até nós, para que ele possa ali se desviar? E ocorreu um dia que ele veio ali, e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: chama essa sunamita. E quando ele havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: diz agora a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei
ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: verdadeiramente, ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor. Tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da tua vida. Bom, uma história narrativa. O que está acontecendo aqui? Eliseu, ele sempre passando por ali, por aquela cidade. Essa mulher observa que Eliseu sempre passa por ali. Um dia desses, constrange Eliseu, convence Eliseu a entrar na casa dela para se alimentar. Ele entra, normal, continua nas suas missões, sempre passando por ali. Essa mulher chama o marido e fala: olha, eu vejo que esse que passa sempre por nós, ele é um homem santo de Deus. Ele é um homem de Deus. Vamos construir aqui em casa um quarto, vamos colocar um candelabro, uma mesa, uma cama. Quando ele estiver passando por aqui, ele entra para poder descansar um pouco, para ficar aqui. O marido consentiu, fizeram isso. Eliseu se agradou muito do que ela fez e queria retribuir. O que eu faço? Quer que eu falo com o rei sobre você? Quer que eu recomenda a sua vida para o rei e diga da sua bondade? De repente, ele pode isentar de impostos, pode fazer um bem para você, né? É o que o rei poderia fazer. Ou quer que eu fale sobre você para o capitão do exército? Você quer segurança? Que você tenha mais segurança? A mulher falou: não, eu tenho uma vida simples, vivo no meio do meu povo, estou segura, está tranquilo, não me falta nada, está tudo bem. Aí Eliseu fala para o moço dele, né? Geazi: o que a gente faz por ela? Geazi: olha, eu reparei que ela não tem filho. Ele chama ela e fala: você vai ter um filho. A princípio ela não acredita, mas acontece do jeito que Eliseu falou. É o que a história diz até aqui, vamos continuar. Versículo 18. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o seu pai, aos ceifeiros, foi até o campo, né? E ele disse ao seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse a um moço: carregai-o até a sua mãe. Então, o menino sentiu uma dor de cabeça, forte, né? O pai mandou levar ele de volta para casa. E quando ele havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele, e saiu. E ela chamou o seu marido e disse: rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabat. E ela disse: isso será bom. Então ela não falou para o marido o que tinha acontecido, né? Que o filho estava morto. Só falou que queria até o homem de Deus. Ela selou um jumento e disse ao seu servo: conduz e segue adiante. Não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim, ela foi e chegou até o homem de Deus, no Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu moço: eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la, e diz a ela: está tudo bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: está bem. E quando ela chegou até o homem de Deus, no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus lhe disse: deixai-a por si,
porque a sua alma está atormentada dentro dela. E o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então ela disse: pedi um filho ao meu senhor? Não disse eu: não me enganes? Então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes, e se alguém te saudar, não respondas de volta. E deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. Então ela não se deu por satisfeita do profeta enviar Geazi, né? Falou: não vou sair daqui. Aí o profeta, apesar de ter enviado Geazi na frente, também foi atrás, junto com a mulher. Versículo 31. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve voz, nem audição. Porquanto ele foi novamente encontrá-lo, ele contou, dizendo: o menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu e estendeu-se sobre ele. E a criança expirou 7 vezes, e a criança abriu os olhos. Expirou, né? 7 vezes e abriu os olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou. E quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés, e se curvou até o chão, e tomou o seu filho e saiu. E Eliseu voltou novamente a Gilgal, e houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele. E ele disse ao seu servo: prepara uma panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E um saiu ao campo para colher ervas e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço, e veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não as conheciam. Então eles foram colher. Esses profetas era como se fosse uma escola de profetas. Eliseu ele mantinha ali uma quantidade de homens, não sei quantos, mas vai falar várias vezes aqui deles. Moravam com Eliseu, inclusive, a gente vai ver isso. Moravam com Eliseu, Eliseu cuidava deles, ensinava eles. E Eliseu pede para um moço colher para fazer uma sopa. Só que eles colheram parra brava, cabaças bravas. Quando fala bravas, é amarga, venenosa. Cabaça é uma fruta. Inclusive, se você pesquisar na internet, você vai ver. Você vai ver qual é. Fazem até hoje em dia algumas cabaças com o casco dela, né? Mas furando a cabaça, dentro tem tipo de como se fosse uma fruta. Só que eles encontraram algumas que eram venenosas e não sabiam, né? Não sabiam. Versículo 40. Assim, eles derramaram para que os homens comessem. E sucedeu, enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: ó, tu, homem de Deus, há morte na panela. E eles não puderam dela comer. Então, um deles, né? Eles, na verdade, né? Enquanto eles estavam comendo a sopa, eles gritaram e disseram que tinha morte na panela, porque perceberam que estava amarga, estava contaminada. E aí não puderam comer. Versículo 41. Mas ele disse: então trazei a comida. E ele a lançou na panela. E ele disse:
derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. História narrativa, o poder de Deus se manifestando através de sinais, milagres, comprovando que Eliseu era um homem de Deus naquele tempo. E a gente segue, né? Não precisa ficar aqui espiritualizando mais do que já é espiritual, né? O que aconteceu. Versículo 42. E veio ali o homem de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pão das primícias, 20 bolos de cevada e espigas cheias de milho no seu alforje. E ele disse: dá ao povo para que possa comer. E o seu servo disse: como deverei eu pôr isso diante de 100 de homens? E ele disse novamente: dá ao povo para que possam comer, porque assim diz o Senhor: eles comerão e deixarão sobra. Assim os pôs diante deles, e comeram e deixaram sobra, segundo a palavra do Senhor. Semelhante ao que Jesus fez na multiplicação do pão e peixe, né? Capítulo 5. Então, uma sequência aqui de milagres, né, sendo narrados. Segundo Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do Senhor. Do seu Senhor. Do seu Senhor, não é de Deus, do seu Senhor. Então, Naamã, ele era um capitão do exército e era um homem notável diante do seu Senhor. E honrável, porque por seu intermédio, o Senhor, Deus, havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Então, Naamã era um capitão do exército, um homem muito honrado, mas ele tinha uma lepra. Em uma dessas batalhas, ele lutou contra o povo de Israel e trouxe uma israelita como serva para trabalhar na casa dele. Essa israelita vê que Naamã está leproso e fala para sua senhora: olha, se Naamã fosse até o profeta que está lá em Samaria, ele seria curado. Versículo 4. E um entrou e contou ao seu senhor. Então, um homem ouviu ela falando isso e contou a Naamã, dizendo: assim e assim disse a criada, que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, e o rei da Síria diz, deixa eu ver aqui novamente, desculpe, versículo 4. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim a criada que é da terra de Israel, disse, né? E o rei da Síria disse, então falou para o rei da Síria, desculpe, né? Então falou para o rei da Síria o que a serva que era de Israel disse, desculpe, tá? E o rei da Síria disse: vai lá, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 pedaços de ouro, e 10 mudas de veste. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que, com ela, enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. Então, o rei da Síria, sabendo que em Israel tinha um profeta, em Samaria, que poderia curar o seu servo Naamã, faz uma carta. O rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel, dizendo: quando essa carta chegar na tua mão, saiba que quem está levando a carta é Naamã, meu servo, ele tem lepra, eu estou mandando ele aí para que ele seja curado. Comunicação entre os reis, certo? Versículo 7. Sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Para matar e fazer viver?
para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Então, quando o rei pega a carta, fala, peraí, eu sou Deus agora? O rei da Síria está me mandando um homem para ser curado, por acaso eu tenho o poder de fazer viver ou de matar? Ele está querendo a confusão. Versículo 8. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, porque ele enviou ao rei dizendo, quando Eliseu ouviu dizer o que estava acontecendo com o rei, que tinha rasgado as suas vestes, então Eliseu enviou ao rei dizendo, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim, Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo, vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Quando o homem chega à porta da casa de Eliseu, Eliseu nem vai lá receber ele. Manda só uma mensagem falando, vai lá e se lava no tanque. 7 vezes. Porém, versículo 11, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse, eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará ao nome do Senhor seu Deus e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Então, Naamã pensou que quando fosse até Eliseu, Eliseu ia até ele e diante dele ia clamar, ia colocar a mão, ia bater na lepra para que a lepra saísse. Então, Naamã achou que Eliseu ia fazer igual hoje em dia a gente vê em algumas sessões de limpeza espiritual, né? A gente vê às vezes as pessoas chegando a certos lugares e aí o homem de Deus vai até a pessoa, clama a Deus e, como Naamã disse, eu pensei que ele bateria com a mão na minha lepra, né? E aí aquela coisa, fica colocando a mão, sai, pega a arruda, bate com a arruda, água espiritual, com sal grosso, com azeite, com óleo, aquela mistura de coisa e joga na pessoa e passa na pessoa e sai, aquele sincretismo religioso, aquela mistura de religião afro, né, do que acontece na religião afro, não estou falando mal, só estou dizendo o que acontece, vocês sabem, aquela mistura daquelas arrudas, sal grosso, sei o que, dentro de um ambiente de culto faz as mesmas coisas. Por quê? Naamã estava acostumado com isso. É o que ele via nas religiões que ele frequentava. Ele achou que o homem de Deus ia fazer a mesma coisa. Só que o homem de Deus trabalhava com a fé, né? A fé genuína, a fé que crê no que não vê, né? Como alguns hoje em dia também têm essa fé genuína e não cedem a essas coisas, né? Bater com a mão e passar, enfim. É assim que funciona. É assim que Eliseu fez. Se Naamã não quer, vai embora. Naamã foi embora. Versículo 12. Aí falaram para ele assim, ó. Ele disse, né? Ele disse, porque Eliseu tinha falado para Naamã mergulhar no Jordão. E o Jordão não era um rio limpo, era um rio sujo, não era um rio próprio para banho, né? Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu e partiu em fúria. Quer dizer, não pode ser do meu jeito. Então Naamã foi e falou, não pode ser do meu jeito, não pode ser no rio que eu quero mergulhar, tem que ser no que ele falou. Não é o Abana e o Farpar mais limpo do que esse? Por que não pode ser do meu jeito? Não pode, não é do seu jeito, né? É do jeito de Deus, né? Versículo 13. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não terias feito tu?
quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus. A sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que há um Deus em toda a terra, senão em Israel. Eis que agora sei que não há um Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Então, como o costume da época, né, de trocar bênçãos por bens, Naamã falou: olha, eu vou te dar algumas coisas porque você realizou essa cura em mim. Versículo 16. Porém, ele disse: como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele recebesse, mas ele se recusou. Homem de Deus, né? Eliseu. Homem de Deus. Versículo 17. Diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia tem aí a teologia que ensina o princípio da honra. A unção que eu honro é a unção que eu recebo. Honre o seu pastor, porque do jeito que você honra ele, você é honrado. E aí, nesse ensino aí da unção da honra, a unção que eu honro é a unção que eu recebo, as pessoas dão as coisas, né, para o pastor, para o líder, bens, enfim. Mas isso é vamos focar aqui na leitura, né? Infelizmente, são pessoas que não têm discernimento espiritual e conhecimento bíblico. Bom, versículo 17. E Naamã disse: não se dará nada então. Já que você não quer, Naamã falou: tá bom, então não vou te dar nada. Eu suplico-te, seja dada a teu servo a carga de terra de 2 mulas. Então tá bom, eu não vou te dar nada, mas eu suplico, Eliseu, eu posso levar aqui a carga de terra de 2 mulas? Vou pegar 2 mulas e o tanto de terra que eu conseguir fazer a carga e colocar nas mulas, elas vão levar esse tanto de terra daqui, terra de Israel. Veja o que está acontecendo aqui. Porque o teu servo, doravante, de agora em diante, não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então aqui Naamã está dizendo o seguinte: agora eu me converto ao Deus de Israel. Diante do que aconteceu, eu estou convencido de que não há Deus senão em Israel. Esse Deus é poderoso. E a partir de agora, Eliseu, eu não vou sacrificar a outro Deus, oferecer oferta a outro Deus. Então deixa eu levar um pouco da terra daqui, para simbolicamente representar esse lugar. Onde eu estiver, eu vou pegar um pouco dessa terra, para quando eu estiver oferecendo oferta, sacrifício, fique caracterizado que aquela oferta, aquele sacrifício não é para o Deus daquelas terras, é para o Deus de Israel. Versículo 18. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando vier meu Senhor a Rimom para ali adorar, e ali se apoiar em minha mão, e eu me curvar na casa de Rimom, quando eu me curvar na casa de Rimom, nesta coisa, perdoe, Senhor, o teu servo. E ele assim lhe disse: vai em paz. Assim ele partiu da sua presença a uma curta distância. Então, a uma curta distância, calma, no meio do caminho vai acontecer alguma coisa. Agora deixa eu te falar isso aqui. O que acontece? Naamã, ele aderiu a uma nova fé. Ele estava acostumado com as coisas que ele via lá no território sírio,
diante do que aconteceu, ele confessa que passou a crer no Deus de Israel. Aí, de forma supersticiosa, ele pede para levar um pouco da terra de Israel para o território dele, para que quando ele estiver ali orando, oferecendo sacrifícios, ele tenha ali a terra de Israel representando o seguinte: não estou fazendo nada para o Deus da Síria, eu estou fazendo para o Deus de Israel. A gente vê que Eliseu até permite, né, por uma imaturidade de Naamã. Lá em Romanos 14, depois nós vamos ler juntos também, lá em Romanos 14, Paulo ele fala como nós devemos tratar os imaturos na fé. Então Eliseu tratou aqui Naamã dessa forma, até permitiu, porque Naamã era imaturo na fé, estava começando agora, né? Tudo bem. Agora tem uma outra coisa interessante também. Uma outra coisa muito interessante. Por exemplo, eu já atendi pessoas, eu já conversei com pessoas que dizem assim: pastor, lá no meu local de trabalho, o meu chefe, ele é da religião afro. Quero falar aqui assim de uma forma bem comedida para não expor, enfim, não estou falando mal de religião nenhuma, mas existem alguns certos preconceitos, né? Do crente não se dá bem com o não crente e que serve ao ocultismo e essas coisas. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim: eu não posso mais trabalhar lá porque o meu patrão, ele é da religião X. Tá? Fui convidado para ir a um casamento, a minha sobrinha vai casar, o meu sobrinho vai casar, o meu filho vai casar, só que ele não é crente, ele é católico. E a igreja vai ser lá dentro da igreja católica. Como pode eu, crente, eu cristão, ir no casamento do meu parente que é na católica? Como pode eu, crente, trabalhar em um ambiente onde o patrão é da religião afro? Eu sou uma diarista, eu entrei lá para limpar a casa, mas lá eles têm imagem, eles têm isso, eles têm aquilo outro. Como pode? Então há um conflito em relação a isso, né? Mas é uma imaturidade de fé sem tamanho, porque não é um ambiente que nos faz. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Depois o Novo Testamento vai falar sobre isso também. Mas o que aconteceu aqui? Naamã, ele era oficial do rei. E ele era um homem muito honrado, o rei gostava muito dele. Então, o seu senhor, ele tinha Naamã para estar com ele um dia. Naamã, quando se converte ao Deus de Israel, ele fala para Eliseu: Eliseu, que o Senhor, está aqui com S maiúsculo e tudo grande, letras garrafais, versículo 18, nisso me perdoe o Senhor, o teu servo, me perdoe. Quando vier o meu Senhor, quando o rei da Síria vier a mim, e junto fomos a Rimon para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu me curvar na casa de Rimon. Então, quando eu for com o meu Senhor lá, adorar esse outro Deus lá em Rimon, e o meu Senhor se apoiar em mim, segurar na minha mão, e eu ter que me curvar junto com ele, eu tenho que estar ali junto com o meu Senhor, porque ele foi ali para adorar o Deus dele. Me perdoe o Senhor, me perdoe o Deus de Israel por estar fazendo isso. Eu só estou fazendo isso porque é o meu trabalho, porque eu sirvo o rei da Síria. O Senhor me perdoe nisso. Eu vou estar me curvando ali, não para adorar outro Deus, mas só porque é o meu trabalho, faz parte do meu ofício. Versículo 19. Olha aí na tela. E ele lhe disse: vai em paz. Vai em paz. O meu filho vai casar na igreja católica. Vai em paz. Vai lá no casamento do seu filho. Vai lá. Contanto, né? Eliseu, ele fala: vai em paz. Contanto que ele estivesse ali apenas de corpo, mas não de mente e coração. Olha o que ele revela que estaria na mente e no coração dele. Que não há outro Deus senão o Deus de Israel.
de uma forma supersticiosa, ele até leva um pouco da terra de Israel e tal, né, para a Síria. O homem está convertido, o homem está convencido. Então, contanto que esteja ali só o corpo, mas a mente e o coração está fiel à aliança, ao pacto, ao reconhecimento que Cristo é o Filho de Deus, você não vai estar ali adorando a outro Deus, orando a outro Deus, vai em paz. Então, crentes maduros não precisam se preocupar quando tiver que realizar o trabalho na casa de alguém que é da religião afro. Ah, mas no mesmo ambiente que eu trabalho, a minha gerente, a minha chefe, a minha patroa vive falando daquela religião. E daí? Você está ali para trabalhar. Faz a sua parte. Na sua mente, no seu coração, esteja focado na sua aliança com o teu Senhor. Acabou. Não tem problema. Ah, não, mas é que eu senti mal, é que eu passei mal. Isso é coisa de crente imaturo. Vamos amadurecer espiritualmente. Tá certo? Versículo 20. Bom, então ele partiu a uma curta distância. Depois eu vejo aí os comentários. Versículo 20. Porém Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Naamã queria dar bens para Eliseu, devido à cura que aconteceu. Eliseu não aceitou, homem de Deus. Geazi deixou subir para o seu coração, né, a ganância. Falou: Eliseu não recebeu nada, mas eu vou querer. Eu vou correr atrás dele e eu vou querer alguma coisa. Versículo 21. Assim Geazi seguiu atrás de Naamã. E quando Naamã o viu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: Está tudo bem? E ele disse: Tudo está bem. O meu senhor me enviou dizendo... Mentira, né? Eliseu não mandou ele não. Eis que agora mesmo vieram a mim do monte Efraim 2 moços, dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse: Se contente, toma 2 talentos. E insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e as deitou sobre os seus 2 servos, e eles as carregaram adiante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles, e os depositou à casa, e ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: De onde vens tu, Geazi? E ele disse: O teu servo não foi a lugar nenhum. E ele lhe disse: Não foi contigo o meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? É hora de receber dinheiro, e receber vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos criadas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença, um leproso, tão branco como a neve. Contaminou o corpo dele todinho. Então, Eliseu falou para Geazi: Geazi, é hora de ganhar dinheiro. Espera aí. Eu sou um profeta, você é meu discípulo. Você está do meu lado o tempo todo. Você está sendo preparado para servir o Senhor. Você abriu mão da sua vida secular para estar aqui. Agora é hora de ganhar dinheiro. É hora de você ficar preocupado com dinheiro, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos. Não, a gente não está aqui para isso não. Então a lepra que estava em Naamã vai pegar você. Então, são esses princípios que eu me baseio. Eu baseio a minha fé e o meu servir. Eu que tenho uma vida abnegada,
piedosa, devota, vocacionada. Não sou bivocacionado, eu não tenho uma profissão lá fora. Eu vivo do altar, como diz a Bíblia. Só que tem uma coisa, a vida é simples. Não é hora de ficar preocupado com dinheiro, com vestes, com olivais, com vinhas, com ovelhas, com bois, com servos. Tendo que vestir, tendo que comer, tendo que sobreviver, tá bom. Ah não, eu vou atrás do empresário da igreja, aquele que tem mais, né? E vou falar para ele, vou contar uma historinha para ele. Olha, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Gease, né? Ah, vieram 2 homens, eles chegaram de viagem. Tá. Bom, vamos em frente. Capítulo 6. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Então veja, lembra que eu falei para vocês que Eliseu morava com alguns discípulos, filhos dos profetas, discípulos, era como se fosse uma escola de profetas. Então eles moravam juntos. Em uma cena anterior, Eliseu falou para preparar uma sopa para eles, vocês viram o que aconteceu. Aí agora eles estão falando o seguinte: ô Eliseu, o lugar aqui está apertado, a gente já é muitos, somos muitos, a nossa casa está muito estreita para muita gente morar. Versículo 2: vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: ide vós. Então eles falaram assim: Eliseu, vamos com a gente, vamos pegar algumas vigas, vamos montar uma casa maior perto do Jordão. Aí Eliseu falou: pode ir. e um disse: se contente, rogo-te, e vá com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Excelente líder, né? Excelente. Não é aquele que fala vai, é aquele que fala vamos. Primeiro Eliseu falou: tá, pode ir, vai lá. Aí os homens falaram: não, vamos com a gente. E Eliseu: tá bom, eu vou com vocês. E é claro que aquele homem que disse Eliseu, vamos com a gente, muito sábio também, né? Porque qualquer coisa que eles precisassem, Eliseu estaria ali. E de fato precisaram. Versículo 4. Assim ele foi com eles. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou e disse: ai, mestre, isso era emprestado. E o homem de Deus disse: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Milagre, um sinal, mostrando que Eliseu era um homem de Deus. Versículo 7. Portanto, ele apanhou. Versículo 8. Então, o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar será o meu acampamento. Então, o rei da Síria chama um conselho, ele quer guerrear contra Israel, ele combina: olha, eu vou estar escondido, eu vou estar acampado em tal lugar, em tal, toda estratégia da guerra, certo? Versículo 9. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. Então, o rei sírio está combinando uma guerra contra Israel e diz: eu vou estar em tal lugar, em secreto. O homem de Deus, por revelação, manda falar para o rei de Israel: rei de Israel, não vá para tal lugar, porque os inimigos estarão ali. Versículo 10. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, de que o alertara, e ali salvou-se. Nenhuma, nem 2 vezes. Então, o rei de Israel realmente mandou pessoas ir ver, e realmente os inimigos estavam ali. Aí o rei se salvava. Nenhuma nem 2 vezes, por várias vezes isso estava acontecendo. Versículo 11. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. E ele chamou seus servos e disse-lhes: não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel?
Quem é o dedo duro aqui no nosso meio? Quem está falando para o rei de Israel aquilo que a gente combina só aqui? E um dos seus servos disse: nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. Então, os teus segredos são revelados ao rei de Israel porque lá tem um profeta. E ele disse: vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. Então cercaram o homem de Deus. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abras os seus olhos para que ele possa enxergar. E o moço abriu, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então, quando um dos moços de Eliseu viu carros, cavaleiros e carruagens de Israel cercando eles, ele falou: e agora? Estamos perdidos, homem de Deus. E o homem de Deus falou assim: não, fique tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não consegue ver, você não tem essa visão espiritual. O Senhor fez uma oração: abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando ele viu as carruagens de fogo cercando os inimigos. De fato, mostrando: maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui não é um devocional, eu poderia fazer aqui uma aplicação devocional, falando sobre isso. Não é o objetivo dessa leitura, é uma leitura com interpretação dos textos, mas abra aqui um parênteses para que você leve esse ensino para a sua vida. Quando você estiver diante dos seus problemas, peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para fortalecer a sua fé, para que você esteja convencido de que maior é o que está com você do que os que estão com eles, ou seja, maior é o seu Deus do que os seus problemas, do que os seus inimigos, do que o diagnóstico de câncer, do vício, da destruição familiar, enfim, maior é o que está com você. Eu vou fazer essa declaração pública, inclusive, se você quiser, faça aí. Eu vou colocar aqui, maior é o que está em nós. Você crê nisso? Coloque aí, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Faça essa declaração aí. Faça o seu cérebro entender. Os olhos daquele moço não estavam enxergando, por isso o cérebro não entendia. Por quê? Não é um devocional, mas eu estou quase fazendo um, né? Tudo bem, deixa para lá. Vamos em frente. O cérebro, ele não tem olhos. O cérebro, ele enxerga através dos nossos olhos. O cérebro não enxerga por si. O cérebro entende o que está acontecendo aqui fora através da visão, da audição, do paladar, do tato, do olfato. Você sente um cheirinho, manda informação para o cérebro. Cheiro de lixo, tem alguma coisa suja aqui. E o cérebro produz ações para que você desperte, que precisa limpar aquele ambiente. Então, o cérebro, ele não está entendendo o que está acontecendo aqui fora. Aí, você ouve um problema, o cérebro entende: nossa, estamos perdidos, o problema é muito grande. Porque você mandou a informação, aquela má notícia chegou. Como que eu faço o meu cérebro enxergar que existe algo maior do que isso, do que ele ouviu? Ressignifique, mande outras informações para ele. Inclusive, nesse momento, diga para o seu cérebro: maior é o que está em nós do que o que está com eles, do que os problemas que eu estou enfrentando. Recebeu uma má notícia? É inevitável que o cérebro receba essa informação. Você ouviu, você leu, seus olhos mandou aquela informação. Pensamento: maior é o que está em nós. Verbalize: maior é o que está em nós. Escreva, você está digitando, seus dedos estão mandando a informação para o cérebro:
maior é o que está em nós. Você está lendo essa frase, maior é o que está em nós. Puf! Você não tem noção do que acontece aí dentro de você. Isso é fé. Isso é fé. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Vamos seguir aqui. Bom, então os olhos dele se abriram, né? E ele viu. Eliseu orou e disse ao Senhor: rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere esse povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. Os homens foram ali para buscar Eliseu. Chegando ali, eles ficaram cegos. Aí Eliseu chega e fala para eles: não é aqui não, tá? Eu vou levar vocês onde ele está. Aí levou os homens a Samaria. E sucedeu quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos e eles viram. E eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu: quando os viu, meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? Então Eliseu pega os inimigos e leva até o rei de Israel. Os homens da Síria que estavam fazendo guerra contra Israel, Eliseu pega e entrega eles de mão beijada para o rei de Israel. E o rei de Israel fala: e agora, eu vou feri-los? Versículo 22. E ele respondeu: tu não os ferirás. Ferirás tu aquele aos quais tomaste cativo com a tua espada, com o teu arco? Põe pão e água diante deles para que possam comer e beber, e se vão para o seu mestre. Não fere eles não. Alimenta eles e manda eles embora. E ele preparou grande provisão para eles, quando eles haviam comido e bebido, e ele os despediu. E foram até o seu mestre. Assim, os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. Tá vendo? Que sabedoria, hein? E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo: socorro, meu senhor, ó rei. E ele disse: se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? Não tem comida, mulher, não tem como te ajudar, não tem comida em lugar nenhum. E o rei disse-lhe: o que te aflige? E ela respondeu: essa mulher disse para mim: dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim, nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: dá o teu filho para que possamos comê-lo. E ela havia escondido o seu filho. Que coisa, que fome, que miséria, a ponto de comer os próprios filhos, né? E sucedeu quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes, passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha um pano de saco por dentro de sobre a sua carne. O rei estava se humilhando já há um tempo, né, diante daquela situação. Então ele disse: Deus assim faça, e ainda mais a mim, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, estiver firme sobre ele nesse dia. O rei estava revoltado contra o profeta, achando que o profeta que tinha culpa daquilo, né? Eliseu, porém, estava sentado na sua casa, e os anciãos se assentavam com ele. E o rei enviou um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciãos: vede vós como este filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça. Antes mesmo do homem chegar, Eliseu já falou para os homens que estavam com ele: aquele filho de um assassino mandou vir aqui me cortar a cabeça. Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta e contenham-no firme junto à porta. O som dos seus pés, do seu mestre, não está atrás dele? Ou seja, não abra a porta, porque logo depois dele está vindo aí o mestre dele. Versículo 33. E enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele e lhe disse: eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor? Então, veja só.
naquela conversa, o mensageiro disse que o rei estava dizendo que aquele mal que estava acontecendo ali era culpa de Deus. Por isso que ele queria matar Eliseu. É culpa de Deus o que está acontecendo aqui. Se você vê, normalmente é isso. As pessoas querem atribuir o que está acontecendo de errado a Deus. Transfere a sua culpa. Mas não era culpa de Deus, era culpa dele mesmo. Ele estava em pecado, ele estava errando, ele estava colhendo as consequências do seu erro. Capítulo 7. Vamos concluir aqui a leitura de hoje. Então, Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Não tinha comida. O povo estava em crise. O povo estava comendo cocô de pombo. Carne humana. Coisa estava feia. Eliseu falou: amanhã vai ter aqui na porta aqui, para vocês comprarem. E comprar barato, hein? Barato. Por 1 shekel, 2 medidas de cevada. Versículo 2. Então um senhor, cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor Deus houvesse de fazer janelas no céu, poderia suceder isso? E ele disse: eis que verás isso com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: por que estamos aqui sentados até morrermos? Vocês já sabem que um leproso não poderia viver dentro da cidade. Então eles estavam onde? Para o lado de fora. Você já sabe o que a lei dizia sobre isso, enfim. Então eles estavam para o lado de fora. E eles pensaram: não faz sentido a gente ficar parado aqui até morrer. Versículo 4. Se dissermos: queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. Se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso, vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem sobre nós. Então, os inimigos que estavam acampados ali já tinham fugido. Eliseu disse: amanhã vai ter comida aqui. Quando Eliseu pronunciou a palavra, Deus começou a trabalhar em cima daquilo, produziu um som, o exército inimigo ouviu aquele som, saiu fora. Os 4 leprosos que estavam indo lá, na esperança de viver ou morrer, chegou lá, não tinha mais ninguém. Versículo 7. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram suas tendas e os seus cavalos, os seus jumentos, o acampamento com ele, como ele estava. Abandonaram o acampamento como ele estava. Do jeito que estava, eles abandonaram, deixaram tudo e fugiram por causa só para salvar a própria vida. E quando esses leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam e carregaram dali prata, ouro e vestimentas e foram e esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda e dali também carregaram e foram e esconderam. Então eles disseram um ao outro: não agimos bem. Este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir e contar à casa de Israel. Não vamos ficar só a gente aqui, né, desfrutando disso. Vamos lá, vamos falar para Israel. Assim eles vieram e chamaram o porteiro da cidade e lhe contaram, dizendo: nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados, jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam.
E ele chamou os porteiros, e eles disseram isso dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: mostrai-vos agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então, o rei de Israel achou que aquilo era uma estratégia do inimigo, de abandonarem o acampamento, sabendo que Israel estava com fome, e quando o povo saísse, eles atacariam. Eles estavam escondidos, é o que o rei de Israel pensou. Versículo 13. E um dos seus servos respondeu e disse: permite que alguns tomem, rogo-te, 5 dos cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão com toda a multidão de Israel que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo com toda a multidão dos israelitas que está consumida. E enviemo-los e vejamos. Então, em toda a multidão só restava 5 cavalos. Deixa pegar esses 5 cavalos, ó rei, que sobraram, e vamos lá para ver o que está acontecendo. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagem e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E eles foram atrás deles até o Jordão. E eis que o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, 1 medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor, em cuja mão ele se apoiava, para ter encargo do portão. Então, aquele homem que o rei apoiava a mão, que falou para Eliseu: se Deus abrir janela no céu aqui, ainda assim não vai ter comida o suficiente. O rei colocou ele responsável do portão, porque o povo saiu doido para ir pegar comida e tal. Então o rei falou para ele: fica lá organizando a entrada e a saída, tá? Mas o que aconteceu? O povo pisoteou no portão e ele morreu, conforme disse o homem de Deus que falou quando o rei sucedeu até ele. Ele foi esmagado. Lá em São Paulo, não sei se tem alguém aqui que já teve essa oportunidade. Lá em São Paulo, na região metropolitana, tem as linhas de metrô, né? E tem uma linha, a linha vermelha, que é a linha leste, que é entupida, mas entupida. A Sé também, que é a central, onde cruzam todas as linhas. No horário de pico, meu irmão, é tanta gente para entrar em um vagão do metrô. É tanta gente. Povo desesperado, que para um trem, enche tudo, não consegue entrar todo mundo, daqui a pouco para, é muita gente. E funciona assim, eu já fiz essa experiência. Você está ali para entrar, tem uma multidão ali. Você não precisa nem fazer força. Quando a porta abre, é só você fazer assim, você é levado para dentro do trem. E se der mole, você vai ser pisoteado. Imagine um povo desesperado atrás de comida. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Versículo 18. E sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, 1 medida de farinha de trigo fina por 1 shekel. Estarão amanhã por volta dessa hora no portão de Samaria. E o que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: agora eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: eis que virá isso com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isso lhe sobreveio, porque o povo pisoteou no portão e ele morreu. Gente, graças a Deus, concluímos aqui mais um dia do nosso plano. Vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Deixo para você aí um abraço de fé e força. O Senhor te abençoe. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Vou dar uma lida aqui agora nos comentários de vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.